Você já sentiu aquele vazio depois que alguém importante foi embora? Aquele misto de dor, raiva e uma vontade enorme de fazer essa pessoa voltar, mas de um jeito que ela se arrependa, que entenda o que perdeu? Se você já passou por isso, saiba que existe um caminho muito mais poderoso do que correr atrás ou implorar por atenção. No vídeo de hoje, vou te mostrar 7 maneiras inspiradas no estoicismo para fazer quem foi embora voltar arrependido, mas principalmente para você transformar essa dor em força e crescer como nunca antes. Fique comigo até o final e descubra como dar a volta por cima, virar o jogo e se tornar alguém que ninguém jamais vai querer perder de novo. Vamos começar. É curioso como muitas vezes a ausência pode ser mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Quando alguém vai embora, o impulso imediato pode ser o desespero, a necessidade de explicar, convencer, implorar. Mas o estoicismo nos convida a fazer exatamente o contrário, a recuar com dignidade, permitindo que o silêncio diga tudo o que as palavras jamais diriam. A ideia central deste capítulo é simples, porém profunda. Retire-se com honra e propósito, não como quem perde, mas como quem escolhe não travar uma batalha que já se esgotou. A sua reação ao afastamento do outro será o primeiro sinal de transformação e o primeiro gatilho para o arrependimento. O estoico entende que não pode controlar os outros, apenas a si mesmo. Portanto, quando você se afasta em silêncio, sem tentar provar seu valor ou se justificar, você está demonstrando controle emocional, maturidade e força interior. Isso é raro, e o que é raro chama atenção. Imagine 2 pessoas, uma que se desespera com a perda e corre atrás implorando por migalhas de atenção, e outra que com serenidade aceita o fim e segue sua vida com dignidade. Qual dessas 2 provoca reflexão? Qual dessas 2 gera arrependimento? A retirada estoica é como um espelho colocado diante do outro. Ele vê, com o tempo, a diferença entre o que perdeu e o que pensava que tinha, e, inevitavelmente, começa a questionar suas próprias decisões. Mas atenção, isso não é um jogo. Não se trata de fingir desapego ou simular evolução. Trata-se de iniciar, de verdade, um processo de reconstrução interna. O silêncio precisa vir do entendimento de que você não precisa provar mais nada para ninguém, e exatamente por isso, torna-se irresistível. Essa postura estoica de retirada também interrompe o ciclo de reforço emocional que muitas vezes mantém a outra pessoa confortável em sua escolha. Quando você reage com descontrole, ainda que com boas intenções, está alimentando o ego alheio. Está dizendo indiretamente: você tem poder sobre mim. Ao contrário, quando você desaparece com equilíbrio, sem bloqueios infantis ou indiretas passivo-agressivas, você tira o palco. E sem plateia, o ego não brilha. É nesse vazio que o arrependimento começa a germinar. Há ainda uma dimensão mais sutil desse afastamento. Ele dá espaço para a dúvida. E a dúvida, para quem foi embora com a certeza de que você estaria sempre ali, é perturbadora. Será que você já superou? Será que encontrou outra direção? Será que, no fundo, você era mais forte do que parecia? A mente humana detesta perguntas sem resposta. E você se torna exatamente isso, um enigma, um mistério que só pode ser resolvido com um reencontro. Por fim, o silêncio estoico não é apenas ausência de som, é presença de respeito. Respeito por você mesmo. É o primeiro passo para mudar o foco, do outro para si. É aí que você começa a reconstruir sua imagem, não apenas aos olhos de quem foi embora, mas diante do espelho. Porque no fim das contas, a melhor forma de fazer alguém se arrepender de ter te deixado é se tornar alguém que jamais deveria ter sido deixado. No próximo capítulo, vamos explorar o que acontece depois que você se retira e como transformar esse tempo em seu maior aliado. Permita que o tempo trabalhe a seu favor, porque é somente na ausência que o verdadeiro valor se revela. Aquilo que é constante perde o brilho. Aquilo que desaparece com elegância acende a memória. Você já reparou como as coisas só ganham profundidade quando se tornam escassas? É um princípio psicológico básico. O ser humano valoriza aquilo que sente que pode perder para sempre. Quando você se retira sem escândalo, sem cenas, e permanece ali, silenciosamente distante,
Você começa a se tornar algo que a pessoa não consegue mais acessar, e isso é profundamente incômodo para o ego dela. A mente começa a revisitar cenas, lembranças, sensações. E tudo isso é impulsionado não por você, mas pelo tempo. O tempo, nesse momento, é o seu aliado mais estratégico. Mas atenção, o tempo só trabalha a seu favor se você também estiver trabalhando em si mesmo. Não adianta apenas esperar sentado, contando os dias para o outro reaparecer. Isso não é estoicismo, é passividade. O tempo só gera arrependimento no outro quando há um contraste visível entre quem você era e quem você está se tornando. E esse contraste é construído na sua ausência, não com indiretas, não com postagens forçadas, mas com crescimento genuíno. Use esse tempo para se reequilibrar, reestruturar sua rotina, suas prioridades, sua saúde emocional e física. Faça aquilo que antes deixava para depois. Estude, leia, treine, medite. Não porque vai postar no Instagram, mas porque é parte de um processo interno. Uma reconstrução que começa em silêncio, mas cujos resultados são tão perceptíveis que, em algum momento, o outro inevitavelmente sentirá. E sentir é o ponto de virada. Porque o arrependimento não nasce do raciocínio lógico, ele nasce de uma sensação, uma ausência estranha, um incômodo. Será que eu perdi alguém que valia mais do que imaginei? E isso não se impõe, isso se constrói. No estoicismo, aprendemos que não temos controle sobre quando ou se o outro vai sentir isso, mas temos total controle sobre o que faremos com o tempo que essa ausência nos dá. Mais do que isso, o tempo bem usado vira símbolo de independência emocional, e nada é mais sedutor para quem foi embora do que perceber que sua ausência não paralisou o outro, mas o fortaleceu. Porque isso inverte a lógica da perda. Quem vai embora imaginando que será difícil ser esquecido, entra em crise quando descobre que foi. No próximo capítulo, vamos falar sobre o valor da transformação visível e como o crescimento pessoal, quando é real, passa a ser notado mesmo à distância, servindo como um espelho que provoca comparações e dúvidas em quem se afastou. Depois de algum tempo longe, depois do silêncio e da ausência bem sustentada, algo começa a acontecer no campo invisível da percepção. Quem foi embora começa a se perguntar como você está. Mas o verdadeiro impacto acontece quando a resposta não pode mais ser prevista. E é aí que entramos no terceiro princípio. Torne-se alguém irreconhecível, no melhor e mais poderoso dos sentidos. Esse ponto é decisivo porque cria o maior gatilho de arrependimento, a comparação entre o que você era quando foi deixado e o que você se tornou depois. Se a pessoa que você é hoje parece mais forte, mais centrada, mais leve, mais bonita, mais viva, então a mensagem silenciosa enviada é: você partiu no exato momento em que eu estava prestes a florescer. Essa transformação não é estética, embora também possa ser visível no corpo, no estilo, no cuidado consigo mesmo, mas ela começa dentro. Começa quando você decide que não será mais o mesmo, não para provar nada ao outro, mas porque o abandono se tornou um gatilho para o renascimento. E o estoicismo nos mostra exatamente isso. A dor não nos destrói, ela nos esculpe. Se você permitir, reflita. Quais padrões você repetia no relacionamento que agora parecem óbvios, destrutivos, autossabotadores? Que partes de si mesmo você abafava para se encaixar? Que potenciais deixou de explorar para agradar, para manter a paz, para não parecer demais? Agora é a hora de virar esse jogo interno. É a hora de buscar terapia, estudar filosofia, voltar a praticar aquele esporte, redescobrir paixões, reatar com a sua criatividade. É hora de redefinir limites, rever suas crenças, identificar suas fraquezas e fortalecê-las com disciplina. Cada gesto desse processo é como um tijolo erguido num novo eu. E, mesmo que o outro não veja, você sente, e esse sentimento, essa certeza interior, se traduz na sua linguagem, na sua presença, nas pequenas atitudes. Gera uma confiança que não pode ser encenada. É real e, por isso, magnética. Não se trata de forçar uma narrativa de superação. Isso seria vazio, teatral. A transformação verdadeira não precisa ser exibida. Ela emana.
As pessoas ao seu redor notam, e isso chega, inevitavelmente, até quem foi embora, direta ou indiretamente. A vida sempre dá um jeito de devolver a imagem da sua evolução para quem um dia duvidou do seu valor. E o efeito disso é devastador para o ego alheio, porque, em silêncio, você passou a dizer: veja quem eu sou agora, e você não fez parte disso. Esse é o tipo de percepção que provoca arrependimento. Não um arrependimento qualquer, mas aquele que vem com um gosto amargo de oportunidade perdida. Mas há algo ainda mais poderoso. A transformação gera arrependimento, não porque você se tornou alguém melhor, mas porque você se tornou alguém melhor sozinho, sem que o outro estivesse por perto. E isso desmonta a narrativa que muitos constroem após terminar um relacionamento, a de que a outra pessoa não teria evoluído sem mim. Quando você mostra que floresceu apesar da dor e não por causa do outro, essa ilusão se quebra, e é aí que o arrependimento vira inquietação, e a inquietação vira desejo de aproximação. No próximo capítulo, vamos explorar o que fazer quando esse movimento de arrependimento começa a surgir. Mensagens, stalkers discretos, tentativas de contato. E como o estoicismo te ensina a responder a isso com inteligência emocional, em vez de cair nas armadilhas da recaída. Quando a transformação se instala, quando o tempo faz seu trabalho e o silêncio reverbera mais alto do que qualquer apelo, o arrependimento, cedo ou tarde, começa a dar sinais. Pode vir de forma sutil, uma curtida em uma foto antiga, uma mensagem aparentemente inocente: oi, tudo bem? Um comentário em tom de brincadeira que tenta reabrir a conexão. Pode também surgir como um contato direto, mais objetivo. Tenho pensado muito em você. Esse momento é crucial, porque é exatamente aqui que muitos colocam tudo a perder. É aqui que o impulso de mostrar que ainda sente, ou o desejo reprimido de ter aquela atenção de volta, costuma falar mais alto. E o que parecia um retorno digno se transforma numa recaída disfarçada, uma retomada sem critérios, sem filtro, sem consciência. O estoicismo ensina que responder é um ato deliberado, enquanto reagir é um reflexo automático. Quando alguém retorna, movido por arrependimento, você precisa perguntar a si mesmo: estou reagindo a uma carência ou respondendo com clareza quem eu me tornei? Porque é fácil confundir saudade com sintoma de vazio. E é fácil confundir o retorno do outro com validação, quando na verdade pode ser apenas uma tentativa de preencher algo que falta nele, não em você. Respire, observe, avalie. Quem retorna está voltando por quê? Por causa da sua ausência? Por causa da sua evolução? Ou por puro tédio e conveniência? O estoico olha os fatos, não as fantasias. E quando alguém bate a porta de volta, sua postura deve refletir quem você se tornou, não quem você era quando foi deixado. Isso não significa ser frio ou arrogante. Significa ser claro, direto e emocionalmente inteligente. Se a pessoa some por meses e volta com uma mensagem rasa, não é necessário ignorar para fazer joguinho, mas também não é necessário responder com entusiasmo exagerado. Tudo bem, e você? Pode ser suficiente. É uma resposta que mostra educação, mas também maturidade. Você não precisa mais do contato. Você está apenas observando se ele ainda faz sentido. Caso a conversa evolua ou o outro manifeste interesse real em reaproximação, aí sim, o estoicismo oferece mais uma lição valiosa. Não aceite de volta alguém que não esteja disposto a fazer diferente. Perdoar é possível, claro, mas recomeçar exige comprometimento real, não apenas um impulso nostálgico. Você agora é outro, e por isso mesmo, só aceita do outro o que também estiver alinhado com essa nova versão de si. Atenção, isso não é vingança emocional. Não se trata de fazer o outro pagar ou rastejar. Isso é ego ferido falando. O estoicismo não age por vaidade. Ele age por coerência. Se você evoluiu, se curou, se reconstruiu, por que voltaria a permitir algo que não corresponde ao que você é hoje? Responder com sabedoria é dar ao outro a chance de se mostrar, sem se comprometer emocionalmente antes do tempo. É ouvir, observar, sentir. E se, de fato, houver arrependimento sincero, reconhecimento dos erros e disposição para trilhar um novo caminho,
então talvez valha a conversa. Mas ainda assim, com calma, com clareza, com limites. Porque o mais bonito de tudo isso é perceber que você não precisa mais daquele amor. E exatamente por isso é capaz de escolher, não por necessidade, mas por consciência. No próximo capítulo, vamos falar sobre o conceito de amor próprio sob a ótica estoica e por que ele é a verdadeira razão pela qual o outro se arrepende e se sente atraído novamente. Não pelo que você faz, mas por quem você se tornou ao aprender a se bastar. Se há algo que verdadeiramente desequilibra quem foi embora, é perceber que o outro aprendeu a se bastar. Não por orgulho, nem por birra, mas por amor próprio real, aquele que não precisa ser gritado aos quatro ventos. Esse tipo de amor é sereno, é sólido, é construído em silêncio. E é exatamente isso que o estoicismo nos ensina. A cultivar o valor de si mesmo com a mesma paciência com que se cultiva uma árvore, com raízes profundas e crescimento lento, mas inevitável. É nesse ponto da jornada que a mudança se cristaliza. Já não se trata mais de querer que o outro volte. Se vier, ótimo. Se não vier, tudo bem. Porque você não está mais no lugar onde depender da presença de alguém é condição para sentir que vale a pena viver. O amor próprio estoico não é sobre se colocar no pedestal, mas se colocar no centro da sua própria existência, como autor e responsável pelo que sente, faz e atrai. Você já notou como a verdadeira autoestima não faz barulho? Pessoas que se amam de forma equilibrada não precisam se exibir, não precisam provar nada, não estão tentando convencer o mundo de que são felizes. Elas simplesmente são. E isso gera um efeito magnético. Quem observa sente, mesmo sem entender. Há uma diferença sutil entre quem está em paz e quem está apenas distraído. E essa diferença é sentida por quem foi embora. Sem saber por quê, começa a sentir falta, não de você exatamente, mas da leveza que você passou a carregar quando deixou de depender da presença dele ou dela para se sentir completo. Na prática, o amor próprio se manifesta em pequenos atos, dizer não sem culpa, ir embora de lugares onde você não é valorizado, cuidar da sua saúde sem esperar o outro notar, estabelecer limites com firmeza, escolher o silêncio em vez do conflito, priorizar seu tempo, sua energia e seus projetos, e principalmente, parar de correr atrás de quem escolheu partir. Isso não é frieza, é autoconsciência. O estoico entende que amar o outro não é o mesmo que se abandonar, que aceitar tudo em nome de um relacionamento não é virtude, é autotraição, e que quem te ama de verdade não te pede para se diminuir. Ao mesmo tempo, essa postura não se torna arrogante. Muito pelo contrário. Quem desenvolve amor próprio genuíno também desenvolve compaixão. Sabe que todos estão em processo, que todos erram, mas também sabe que o perdão não é um retorno automático e que recomeçar com alguém só faz sentido se for uma escolha consciente e não uma recaída emocional. É nesse estado de espírito, centrado, calmo, lúcido, que você se torna irresistível, porque quem se ama de verdade transmite segurança. E segurança é o que todo mundo está no fundo buscando. Não é um corpo perfeito, não é uma frase de efeito, não é uma postagem ensaiada. É uma presença serena, que não precisa se esforçar para ser vista. E então, sem pressa, sem planos, sem manipulação, você começa a sentir o impacto disso. Pessoas que antes não te valorizavam começam a te procurar. Outras novas se aproximam com mais respeito. E você finalmente entende. Não era sobre fazer o outro voltar. Era sobre fazer você voltar para si mesmo. A volta do outro, se acontecer, será só uma consequência e não mais o objetivo. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância de não aceitar menos do que você merece após essa jornada de reconstrução. Como manter os padrões elevados, mesmo diante da tentação de reviver um passado, e como o estoicismo te ensina a proteger o que construiu. Depois de tanto silêncio sustentado, de tanto crescimento discreto e de uma reconstrução que talvez só você conheça em profundidade, o universo ou a própria psicologia humana inevitavelmente se encarrega de devolver o que um dia te virou as costas.
E o mais intrigante é que essa volta geralmente vem carregada de promessas, nostalgia, declarações e pedidos de recomeço. Mas aqui está a questão. Nem tudo que volta merece ficar. E o verdadeiro desafio não é trazer alguém de volta, é saber o que fazer quando esse alguém retorna. Neste ponto, o estoicismo mostra a sua maior utilidade prática. Ele te ensina a não se trair, porque agora que você se tornou alguém mais consciente, mais forte, mais alinhado com sua própria essência, existe uma nova responsabilidade: proteger o que construiu. E proteger não é levantar muros, mas sim não negociar mais com aquilo que antes te diminuía. Você deve a si mesmo o compromisso com esse novo patamar. E isso significa não aceitar migalhas emocionais. Não aceitar quem volta pela metade, quem volta com as mesmas posturas, os mesmos padrões, os mesmos argumentos vagos. Porque o arrependimento verdadeiro se manifesta em atitudes concretas e não em mensagens com saudade. Saudade, afinal, é só o desconforto do ego diante da ausência. Amor de verdade é aquilo que permanece presente, mesmo quando seria mais fácil partir. Se quem retorna ainda é movido por jogos emocionais, pelo desejo de reconquistar um lugar no seu coração sem merecer, ou pela simples dificuldade de lidar com a própria solidão, então a resposta estoica será firme e serena. Não mais, não como vingança, mas como respeito por tudo o que você se tornou. E talvez esse seja o capítulo mais difícil de todos, porque dizer não a alguém que você ainda tem afeto exige uma força interior que vai além da lógica. Exige a lembrança constante do que custou para você sair do buraco. Exige olhar para a sua nova versão com coragem e dizer: eu não vou me abandonar só para não te perder de novo. O mais poderoso nesse momento não é o orgulho, é a coerência. Você não está acima de ninguém, mas está em um lugar onde certas coisas já não cabem mais. E manter-se nesse lugar requer vigilância, porque a vida vai testar se a sua mudança é verdadeira ou apenas momentânea. A volta de quem foi embora é esse teste. Se a pessoa que retorna mostra crescimento real, humildade verdadeira e disposição para construir algo novo, então o diálogo pode acontecer. Mas ainda assim, sem pressa, sem expectativas infladas, sem cair em ilusões antigas. O estoico vive o presente com atenção plena, sem se deixar levar por narrativas que só existem na imaginação. Ele observa, ouve, sente, e só então escolhe, porque ele já entendeu que o amor saudável não é movido por urgência, mas por consistência. Mais importante ainda, você não precisa de alguém para validar sua jornada. Se a pessoa voltar e não estiver à altura do que você se tornou, tudo bem. Você seguirá, forte, centrado e cada vez mais inteiro, porque no fim, a maior vitória não é fazer alguém se arrepender, é olhar para trás e perceber que o abandono do outro foi o empurrão que você precisava para encontrar a si mesmo, e quando você se encontra, não há mais perda que te abale, porque você aprendeu a nunca mais se perder de novo. No próximo e último capítulo, vamos amarrar tudo o que foi dito, os 7 passos estoicos que, quando aplicados com consciência, não apenas podem provocar o arrependimento de quem foi embora, mas, mais importante do que isso, te libertam da necessidade de que esse arrependimento aconteça. Chegar até aqui não foi fácil. Foram camadas e mais camadas de si mesmo que você teve que despir, questionar, confrontar e, por fim, reconstruir. O caminho estoico não oferece atalhos, ele oferece profundidade. E é exatamente essa profundidade que agora te permite compreender a verdade final deste processo. O arrependimento de quem foi embora não é mais o que importa. Sim, pode ser que essa pessoa volte, pode ser que pode até ser que queira recomeçar, mas você já não está mais nesse ponto, porque agora você deixou de precisar disso para se sentir inteiro. Talvez o maior erro após um rompimento seja tentar reconstruir o passado, tentar voltar a ser como antes ou esperar que o outro volte com um coração diferente. Mas a verdade é que, se você passou por tudo isso e ainda é o mesmo, algo deu errado. O que precisava acontecer com você era maior do que uma simples reconciliação. Era uma metamorfose.
E metamorfoses não têm caminho de volta. Borboletas não voltam a ser lagartas, e você também não. O arrependimento do outro, se vier, será apenas um detalhe, um ponto mínimo no seu caminho, talvez até um elogio involuntário à sua força, mas não mais uma meta, porque agora você vive sob outra luz, uma luz que vem de dentro, uma luz que foi acesa justamente quando tudo parecia escuro. E aqui está a maior das revelações: fazer com que a sua ausência nunca mais seja preenchida por qualquer coisa. E há algo quase paradoxal nisso tudo. Quando você realmente deixa de precisar que o outro se arrependa, é exatamente quando ele se arrepende, porque a força da sua ausência, somada à beleza da sua transformação, se torna um espelho brutal. E poucos conseguem encarar esse reflexo sem desejar voltar. Mas agora, a decisão é sua. E não é mais sobre reconquistar alguém. É sobre preservar o que levou tanto tempo para construir: você. Se você chegou até aqui, saiba, esse conteúdo não é só um conjunto de ideias, é um convite à ação, um chamado para que você pare de esperar que o outro mude, volte ou se arrependa e comece hoje a escrever sua nova história. Uma história onde você é o centro, o protagonista, o responsável por si. Se você está nesse momento de reconstrução, quero te apresentar uma ferramenta que pode ser um divisor de águas nessa jornada: o Manual do Autoconhecimento. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book. O link está no comentário fixado. Clique lá e desbloqueie seu verdadeiro potencial. E antes de sair, deixe aqui nos comentários: minha jornada de evolução começa agora. Quero muito saber que você está pronto para dar esse passo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem diferença para você. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.